Hoje estamos na Grécia e eu vim aqui para falar com você sobre o grande sábio grego Pitágoras de Samo. E também porque o tema da aula de hoje é o teorema que leva o seu nome, o Teorema de Pitágoras. Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Direto ao Ponto. Eu sou o professor Edson e na aula de hoje vamos falar sobre triângulos, retângulos, catetos, hipotenusa e ainda vamos resolver a atividade a seguir. Um prédio de 8 metros de altura está em chamas e os bombeiros precisam ficar a pelo menos 6 metros de distância por questões de segurança. Qual deve ser o tamanho de uma escada que vai do chão até o topo desse prédio? Eu vou resolver essa atividade com você, mas não vai ser agora, vai ser só no final do vídeo. Então, atividade... Tchauzinho! E eu vou começar a aula enunciando o Teorema de Pitágoras, que diz que em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Você não entendeu nada? Pois eu vou explicar para você. O problema começa falando sobre triângulos retângulos. Mas o que é um triângulo retângulo? Qualquer triângulo que possuir um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo. E em seguida, o teorema fala de hipotenusa. Observe nesse triângulo retângulo que ele possui um lado maior. O lado maior de qualquer triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. E para começar a aplicar o teorema de Pitágoras, você tem que encontrar a hipotenusa. Então vou deixar uma dica infalível para você não errar. A hipotenusa estará sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Então assim que você encontrar o ângulo de 90 graus, traça uma setinha. Essa setinha vai apontar para você qual lado é a hipotenusa. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o triângulo pode estar de cabeça para baixo. Veja só o que acontece se ele for desenhado de forma diferente. O ângulo de 90 graus vai para cima e automaticamente, se você traçar uma seta, vai apontar para baixo, que é exatamente o lado que é a hipotenusa. Então faça isso para você ter certeza do lado que é a hipotenusa. E agora o teorema ainda cita a palavra catetos, que nada mais são os outros dois lados do triângulo retângulo. Então, em um triângulo retângulo, o maior lado é chamado de hipotenusa e os outros dois lados são chamados de catetos. Então, agora que sabemos os nomes, vamos criar uma expressão matemática para facilitar os cálculos quando formos utilizar o Teorema de Pitágoras. Vamos substituir, então, a hipotenusa pela letra A e os catetos pelas letras B e C. E agora, matematicamente falando, o Teorema de Pitágoras pode ser expresso como sendo A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E essa é a expressão que nós vamos usar em todos os cálculos envolvendo o Teorema de Pitágoras. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Temos um dos lados do triângulo desconhecido, ao qual eu chamei de x, e os outros dois lados, um valendo 3 metros e o outro valendo 4 metros. Vamos então encontrar o lado desconhecido desse triângulo utilizando o Teorema de Pitágoras. Vamos anotar então a expressão A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E agora precisamos substituir aquelas letras pelos valores do nosso triângulo. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar a hipotenusa. Então observe que o ângulo de 90 graus está na parte de baixo. Então traçando uma setinha, ele mostra para nós que a hipotenusa é o valor desconhecido, a qual chamamos de x. Então no lugar da letra A, eu vou colocar x. Então vai ficar x ao quadrado. E agora, no lugar das letras B e C, eu vou colocar os outros dois valores do triângulo, que é o número 3 e o número 4. Então pronto, nós já montamos a equação, agora é só resolver os cálculos. Então vamos repetir, o x ao quadrado é igual, 3 ao quadrado é igual a 9, mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é igual a 16. Então nós temos o cálculo 9 mais 16. Então vamos repetir, x ao quadrado é igual, e 9 mais 16 é igual a 25. Então vamos anotar igual a 25. E agora, no final do Teorema de Pitágoras, observe que o x ele está elevado ao quadrado. Então nós precisamos tirar a raiz quadrada. Então vamos anotar que x é igual a raiz quadrada de 25. E como sabemos, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então podemos anotar que x é igual a 5 e nós já finalizamos o exercício, nós já encontramos o valor desconhecido do triângulo valendo 5 metros. Então olha só que simples que são os cálculos utilizando o Teorema de Pitágoras. Mas pode acontecer uma situação um pouco mais complicada, ou seja, quando o x não é a hipotenusa, o x está em um dos dois catetos. Vamos fazer o mesmo exemplo, porém agora no lugar do número 4, eu vou colocar a letra x para mostrar para você como será feito o cálculo nessa situação. Vamos anotar novamente a expressão do Teorema de Pitágoras e agora vamos identificar quem é a hipotenusa. E observe que agora a hipotenusa é o número 5. Então no lugar da letra A, nós vamos colocar 5 ao quadrado.
E nos lugares das letras B e C, nós vamos colocar o valor 3 e o valor x, que é o valor desconhecido. Então agora temos que 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Resolvendo os cálculos, 5 ao quadrado é igual a 25, isso é igual. 3 ao quadrado é 9, então vamos anotar 9 e vamos repetir o x ao quadrado. E agora nós vamos precisar inverter essas contas. Ou seja, eu vou anotar que x ao quadrado é igual a 25 e o 9 positivo eu vou anotar negativo. Então eu vou escrever menos 9. E agora, repetindo, x ao quadrado é igual, 25 menos 9 é igual a 16. Então vou anotar 16 e agora é só tirar a raiz quadrada. Então x é igual a raiz quadrada de 16 e nós sabemos que a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então podemos anotar que x é igual a 4 e nós descobrimos o valor do cateto que faltava no triângulo retângulo. Mas observe que quando x não é a hipotenusa, nós tivemos mais cálculos, tivemos mais trabalho para encontrar o valor procurado. Então agora eu vou te dar a dica de ouro da aula de hoje. Vou te mostrar que não é preciso fazer todos esses cálculos que acabamos de fazer. Na verdade, nós podemos observar o seguinte. Se o x for a hipotenusa, a conta é de mais. E se o x não for a hipotenusa, a conta é de menos. Se você se lembrar disso, você vai conseguir reduzir vários cálculos nas suas operações. Vou mostrar um exemplo prático aplicando essas duas regrinhas. Vamos pegar o nosso primeiro exemplo, onde x é a hipotenusa. Então, como está escrito, quando x é a hipotenusa, a conta é de mais. Então vamos anotar que x é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Agora, vamos observar no segundo exemplo, quando x não era a hipotenusa. Nesse caso, como x é um cateto, ele não é a hipotenusa, o cálculo é de menos. Ou seja, é só anotar x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, porém ao invés de mais, você coloca menos 3 ao quadrado. E agora é só resolver os cálculos, ele já está montado da forma correta. Então vamos repetir o x ao quadrado, 5 ao quadrado é igual a 25 e 3 ao quadrado é igual a 9. Então x ao quadrado é igual, 25 menos 9 é igual a 16, e agora é só tirar a raiz quadrada de 16, que nós sabemos que é igual a 4, então x é igual a 4 e nós já finalizamos o problema. Agora vamos comparar esse cálculo com o cálculo que fizemos anteriormente. Olha, podemos observar que nós deixamos de fazer vários passos simplesmente por saber que, se a hipotenusa for x, você faz a operação de soma, e se a hipotenusa não for o x, você faz uma subtração. Essa é uma dica de ouro que vai ajudar muito você a resolver os problemas envolvendo o Teorema de Pitágoras. E agora vamos resolver o problema que eu citei lá no início da aula. Um prédio de 8 metros de altura está em chamas. E os bombeiros devem ficar no mínimo a 6 metros de distância por questão de segurança. Então, quanto deve medir uma escada que vai do chão até o topo desse prédio? Se pararmos para observar, o prédio ele faz um ângulo reto com o chão. E ao posicionarmos a escada, nós temos incrivelmente um triângulo retângulo. Ou seja, nós vamos poder aplicar o Teorema de Pitágoras e resolver esse problema. Observe que podemos colocar um x, simbolizando o valor desconhecido da escada, e nós vamos ter um triângulo retângulo onde a hipotenusa é x e os outros dois catetos são os valores 6 e 8. Então, de acordo com a nossa regra, esta vai ser uma operação de soma. Então podemos anotar x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. E agora é só efetuar os cálculos. Vamos repetir x ao quadrado e temos que 8 ao quadrado é igual a 64. Então vamos anotar 64 mais o valor de 6 ao quadrado. E 6 ao quadrado é 36. Então vamos anotar mais 36. E agora, repetindo, x ao quadrado é igual, 64 mais 36 é igual a 100. Então podemos anotar é igual a 100. E agora é só anotar que x é igual a raiz quadrada de 100. E como sabemos, a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então nós já resolvemos o problema, temos que x é igual a 10, ou seja, a escada deve medir 10 metros de comprimento. E essa foi a nossa aula sobre o Teorema de Pitágoras, e eu aguardo você até as nossas próximas aulas. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!